Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que viemos aqui comentar sobre o quê? Penúltimo capítulo de A Ilha. Pois é, gente, quanta coisa aconteceu. Se bem que, né, o programa, a maior parte ficou dedicado para a caça ao tesouro, né? Que os mapas no fim não era porra nenhuma, né? Eu já tinha dito que os mapas no fim não ia valer de nada. Quer dizer, a quantidade era equivale a um baúzinho que eles tinham que pegar. Até aí tudo bem, né? Mas no fim poderia ter feito uma outra dinâmica. Não precisava nem desses mapas aí para ter feito isso, né? Pois bem. Bom, galera, a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar dessa treta de Antonella, Pyong e Thomas, né? Que aí ficou uma coisa meio bagunçada. A gente sabe que isso, né, desde o começo da ilha, antes mesmo de começar a ilha, já estava reverberando. Houve aí a separação de Pyong e Sammy. E aí também a Antonella, que entrou solteira no programa, que ninguém sabia os status dela de relacionamento. E aí ela estava como solteira dentro do programa, a gente só ficou sabendo que ela era casada há 3 anos. E agora no final, por último aí, ela acabou se separando, certo? E aí eu fiz um vídeo ontem, que a gente ficou um tempinho sem, aí você já sabe que eu tinha ficado, não precisa a gente entrar em mais detalhes aqui. Mas voltamos, e aí a gente falou sobre o terror psicológico que estava dentro da ilha, né, e como isso era reflexo da sociedade. E depois que eu falei sobre isso, sobre o programa e o Quero Reflexo, eu fiquei ainda nesse mood e aconteceu o episódio de ontem e eu fiquei pensativo também a partir do momento que Pyong indiretamente, dando diretas assim para Pyong e para Antonella sobre a aproximação deles no jogo, que a galera ia acabar aí, isso acabar, né, repercutindo como repercutiu e aí acabar ficando feio, né, a gente sabe que essa mina não ia gostar de estar assistindo isso, aquela coisa toda que a gente viu eles falarem a temporada inteira, certo? Bom, aí eu fiquei pensativo no seguinte, o Thomas, ele começou ali a dar umas alfinetadas e tal, e rolou aquela briga com a Antonella falou assim que tava se sentindo chateada, que ela não queria ficar ouvindo isso. Ele disse pra ela que ela deveria ter pensado isso lá no começo, né? Mas ela também disse aqui fora que isso foi uma estratégia no jogo, então a gente fica meio pensativo. Mas o que não deixa aqui de afirmar pra vocês é como me preocupa a forma que eles culpam a mulher sobre essa intimidade que rolou com um homem que é casado. Vamos esquecer que a Antonella é casada também, era casada, porque ela ali dentro do reality show estava como solteira e ninguém sabia. E aí deu a entender que o Thomas e também as outras pessoas, alguns também, estavam culpando a Antonella sobre essa intimidade, colocando a culpa somente na mulher, sendo que o homem casado era o Pyong até então, né? E aí eu fiquei um pouco preocupado. Aí a gente vai entrar nesse assunto, mas no decorrer, como a gente for falando dessa briga, a gente vai aí esclarecendo melhor pra vocês, tá? Bom, sobre a ilha, hoje teve o quê? A imprensa, teve a coletiva lá deles, a gente ficou sabendo que o Arcrebiano tá lá, né? Se bem que a gente já tava sabendo que tava cotado, mas a gente não tinha certeza. Coitadinha da Ker, né, gente? A Ker foi a primeira eliminada do Big Brother, não teve tanta sorte de entrar aí na Fazenda, queria muito que ela tivesse entrado, a injustiçada, né, a fada injustiçada, que está percorrendo o Twitter hoje o dia todo. E aí o Arcrebiano, né, por sua vez passou vergonha, né? Passou vergonha tanto lá no ao vivo, a galera aqui fora já transformou ele em chacota, já era quando ele estava dentro no limite, e vai continuar sendo. Se ele tivesse acesso às internet, eu acho que ele já cancelaria aí a entrada dele no reality show. Se bem que é uma coletiva de imprensa, as coisas que, né, foram perguntadas para ele, acho que eu já deveria ter vergonha antes mesmo de entrar, já deveria estar desistindo, né? Mas não tem o que fazer. Bom, o assunto da Fazenda vai ficar pro próximo vídeo, então assim, se prepara que a gente vai preparar um vídeo, vamos esperar sair, por mais que já tenha uma lista antecipada, mas vamos esperar sair os 13 últimas pessoas que ainda estão aí a ser confirmada, e a gente vai fazer um comentáriozão sobre a Fazenda antes da gente começar a comentar esse reality show que começa na terça-feira, fechou? Bom, aqui tá meu script, a gente vai falar sobre o que aconteceu, sobre essa treta e a gente vai falar sobre a culpa que a galera coloca em cima da Antonella, tá, gente? Então aproveite esse momento e se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, deixa bastante like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa caça do tesouro, que eu chamo a bosta, e a gente já vai comentar sobre isso. E também sobre essa treta de Thomas e Antonella e da forma que isso se originou, tá bom? Bom, de início vamos falar sobre isso, né, gente? Olha só. Bom, galera, a gente viu aí já no início do programa que eles receberam, afinal, né, um almocinho, foi um churrasco, a galera ali toda se divertindo, né? E aí o Thomas, a gente já tinha falado no programa anterior, né, o de segunda, que ele já tinha dado a letra pro Pyong sobre o que a câmera mostrou, que dava close quando eles estavam íntimos, o Pyong e a Antonella, que talvez isso ia passar uma imagem ruim pra ele e tal. E aí até aí tudo bem, né, gente? Porque assim, quando a gente escuta isso, a gente leva assim de boa, já entendi o recado, que bom que você me alertou, mas eu já tinha resolvido isso e tal. Beleza.
Só o que pegou muito pesado é que o Thomas não parava de dar indireta. Então isso rolou indireto o almoço inteiro, né? Que eles tiveram ali no churrasco. E chato. Inclusive, um pouco mais pra frente, né? Antes da Antonella reclamar com o Pyong, o Claudinho falou que o Thomas tinha esse negócio de ficar soltando palavrinhas ali, indiretinhas aqui, coisinha de pirralho, de criança. Coisa assim, que o Thomas realmente, ele fez um papel de moleque assim, em excesso dessa vez. E eu tenho que admitir isso, tá? Não dá pra gente passar pano sempre, mas assim, tem coisas que a gente tem que entender e que de fato é real. Bom, a Antonella foi reclamar para o Pyong, isso mesmo antes de tretar com o Thomas, tá? Falou assim que era pro Thomas calar a boca, pra ele cuidar mais da vida dele, que ele fica alfinetando e comentando coisa que a Antonella e Pyong já tinham se entendido, já tinham conversado e foi pra metade do jogo. Então, tipo assim, isso já tinha acontecido pra metade do jogo, não tinha nem por que ele tá levando pro final. Deveria ter caído no esquecimento isso, né? Porque aqui fora já tinha caído no esquecimento muito antes de começar a ilha praticamente, né? Quando ocorreu os fatos em si, a galera comentou 1 ou 2 dias. Após isso, a galera já nem tava mais se preocupando com isso, porque assim, a galera do exílio botou tanto terror na galera da vila, fez comentários horríveis da galera que estava ainda na vila, que esse negócio de Pyong e também de Antonella caiu no esquecimento. Mas, como a gente viu, para eles lá dentro não, né? Mas aqui fora repercutiu diferente. Bom, e aí a Antonella conversando ali com o Pyong, né, e tal, o Thomas, a gente viu que se levantou, percebeu que estava falando dele, levantou, deu uma gracinha ali, foi próximo da cozinha, falou com a Antonella e tal, e beleza. O Pyong disse assim que é pra eles ficarem de boa, que eles tinham aí uma prova de final para vencerem, né. Bom, mas a gente sabe que a Antonella concordou, porque assim, ela não queria tretar, né, ela tava esperando o momento certo, ela falou, bom, já não vou, né, falar mais nada. Até porque, assim, eu senti que faltou um pouco de falta de posicionamento do Pyong. Ele poderia ter se posicionado e falar, olha, Thomas, tá chato, já entendi, você já deu seu recado, você já falou o que você queria, agora não precisa mais ficar comentando. O Pyong, durante a temporada inteira, ele foi bom para tantas outras coisas, né? Se posicionou para tantas outras coisas, e isso que estava incomodando a Antonella, independente de jogo ou não, e também que quanto mais você fala, pior vai ficando, ele deveria ter cortado ali já desde o início, né? Mas também não dá para entender o que se passa na cabeça do Pyong, né? Poderia ter melhorado. Inclusive, quando estava rolando a discussão com a Antonella e o Thomas, o Pyong poderia ter sido mais incisivo, ter falado chega, não queria mais falar sobre isso. E quando acaba a discussão, o Pyong só fala, não, beleza, é isso, vamos ficar de boa e tal. Mas a gente já chega lá, tá? Bom, e aí que as coisas ficaram um pouquinho pior. A Antonella ela chegou no Pyong com os 2 pés, no Pyong não, no Thomas com os 2 pés, e aí a gente já tinha falado que ela tava de saco cheio do reality show, porque ela já não tinha mais nada a perder, já tinha acabado o reality show pra ela. Ela está ali só pra ajudar o Pyong a ganhar o 500 mil, então ali pra ela já acabou, então não tem por que mais ela ficar se segurando, fazendo papel de boa ou de uma má moça, né, dependendo aí do ponto de vista, então assim... Que se foda, vamos aí tacar os pés mesmo pelas mãos, se quiser tretar agora já acabou mesmo, não tô discutindo, né, não tem mais nada a perder mesmo, vamos discutir. E aí a gente vê esse tipo de comportamento quando ela treta com o Claudinho e com o Diney no dia que eles se encontram, né, que foi no vídeo de ontem que a gente comentou. Então assim, ela já não tá mais aturando mais nada, já tava de saco cheio. E aí que depois que a dona Antonella estava lá no banheiro, né, lavando a mãozinha ali na frente do espelho, o Pyong estava dentro do banheiro e o Thomas estava ali do lado. Não sabemos qual foi o contexto que os três estavam ali perto um do outro, né? Porque de um momento eles estavam na cozinha e de repente estava todo mundo lá na porta do banheiro. E esses cortes de câmera, e como não é ao vivo, a gente não vai saber como que chegaram ali, né? Bom, e aí é onde a Antonella já começa a falar pro Thomas que ele tá chato, que ele tá passando dos limites, que ele tem que parar de ficar citando o nome dela, que ela já entendeu que ele tá comentando uma situação que já aconteceu lá atrás, que ela já se resolveu com o Pyong, a galera fica fermentando isso, coisa desnecessária, e que tá machucando ela. E aí teve também uma parte assim que quando eu falei no início do vídeo, que o Claudinho e a Naná comentam sobre isso, fala que o Thomas é um moleque que tá chato já. E aí, gente, o que me surpreende é que a Naná vai lá saber o que tá acontecendo e fala, amiga, eu não sei da onde que ela e a Antonella viraram best friend forever, viraram assim amigas, né? Inclusive a gente acompanha os stories deles aqui fora, no hotel ali, não estão tão amigas assim. Mas pelo menos eu entendo o posicionamento de Naná, de querer ir lá defender. E daí, o engraçado também é que o Thomas ele fala várias coisas pra Antonella, fala, mas você tinha que ter pensado isso lá no começo, quando isso aconteceu e tal.
E se você estava preocupado com a sua imagem, por que você não pensou sobre isso? Inclusive, a Antonella falou que estava apaixonada pelo Pyong, né? Teve um momento lá no exílio quando o Thomas pergunta pra ela, né? E ele falou isso pro Pyong e a gente viu. E aí fica meio também contraditório, porque a Antonella falou uma coisa, sabia do que é o jogo, inclusive quando ela sai, né? Logo quando ela sai, ela dá uma entrevista e fala que ela entrou com essa estratégia, ela combinou com o marido dela de fazer tudo e tal. Então assim, ficou meio confuso. Mas esse não é o ponto que a gente quer chegar. Bom, a partir daí também, o que ficou mais confuso é que Naná, Claudinho, a Anne não, porque a Anne estava na vila, né? A outra galera do exílio, todos eles falaram sobre essa aproximação de Pyong e Valesca, enfim, sobre Pyong e Antonella, que achou que ninguém ia gostar, tá assistindo esse tipo de coisa e tal. E aí o Thomas, querendo proteger o amigo dele, aí já acha ruim, ai, não precisa disso, não precisa daquilo. E aí eu falo, bom, mas se eles tanto crucificaram, né, falaram tanto no exílio, por que que agora o Thomas tá ali e não pode falar? Eu sei que chega uma hora que fica maçante, daí teve uma hora que já tá pesado, você já deu seu recado, você não precisa ficar repetindo isso desde a hora que você chegou, há quantos dias a mais na frente você vai ficar repetindo isso? Isso serve também pro caso do Diney, né, que ficou repetindo a mesma coisa desde lá do início do jogo, fica naquele disco que não muda e tal. Isso serve para todas as situações, né? Bom, resumindo isso, onde que a gente quer chegar? Depois que a Antonella e o Thomas discutiram, eles fizeram a pazes, mas tem uma coisa que me pegou mais, que foi a questão de somente culpar a Antonella por causa dessa aproximação, gente. E aí, galera, essa discussão foi muito maior, porque daí assim, a discussão fica no loop, né? Aí eles ficam repetindo várias mesmas coisas. O Pyong até tentou dar uma apartada, ele ficava, não, mas não sei o que, daí ele ficava, não, não sei o que. Parecia aqueles bonecão do posto, um de cada lado. A Antonella erguia a mão de um lado, o Thomas erguia a mão do outro. E falava, não, mas a gente não pode deixar abalar, porque daí vai falar com o outro time vai ver que a gente tá se desmoronando e não sei o que, lá, 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 lá. Bom, e aí o Thomas fala bem assim pra Antonella, que eu fico assim, hã? Ele fala, bom, mas você está criando um caso que não deveria existir, porque você é final do Pyong, a gente está aqui para apoiar ele, e aí você fica criando essa situação para se desestabilizar todo mundo. E aí o Pyong fala, sim, é isso que eu não queria, é isso que eu não quero que eu veja vocês, eu não quero que vocês estejam brigando, porque aí o outro time acaba vendo que vocês estão brigando, dele se sente melhor, por mais que isso não interfere no nosso desempenho de prova, não sei o quê. E aí eu penso, tá, a Antonella foi tirar uma satisfação, né, de coisas que o Thomas estava fazendo. Se o Thomas estava alfinetando, jogando palavras ao vento, quem que estava começando a discussão? Porque assim, quem estava procurando uma discussão? Não era o Thomas? Aí ele culpa a Antonella sobre aquela situação em si que estava acontecendo, sobre a treta em si que estava acontecendo. Não passando pano porque a Antonella fez, o que o Thomas fez, o que o Pyong fez, enfim. Mas é bem típico de macho escroto, né? Que cria uma situação e coloca a culpa nos outros, né? E assim, não é só isso, mas também, por exemplo, assim, quando eles se referem a Nadia, que a Nadia, ela cria coisas na cabeça dela, é um pouco disso também, né? Solta umas palavrinhas aqui, umas palavrinhas ali, aí a galera cai na onda da Nadia e aquelas palavrinhas se tornam uma treta enorme e aí a Nadia fala, nossa, mas o fulano de tal é louco, pra quê fazer esse tipo de barraco? É mais ou menos o mesmo jogo que o Thomas fez com a Antonella, colocando a culpa, né? Bom, no início do vídeo eu falei assim que era preocupante a forma que o Thomas falou pra Antonella que ela deveria ter pensado melhor essa aproximação de Pyong, sabendo que o Pyong era casado e tal, que ela deveria ter pensado na imagem dela, que agora ali no final não era hora de pensar na imagem dela. E aí eu fiquei pensando assim, tá, se o Pyong falou que já tinha que resolver esse problema aqui fora, assim como a Antonella também falou que sabia que isso seria um problema e também deveria passar por isso e resolver isso, por que o Thomas estava se intrometendo, por mais que ele quisesse proteger o amigo, ele já falou que ele tinha dito, ele falou para Antonella lá no exílio também, mas o porquê que as alfinetadas estavam sendo diretamente para a Antonella, né? A Antonella, ela ficou mais chateada com o Pyong. E por que o Pyong não foi mais incisivo e falou, ó, chega, já deu, você já falou o que você queria falar, já não quero mais ouvir mais. E aí, assim, a questão do negócio é, por que a culpa só é somente da Antonella, sendo que quem era casado era o Pyong, né? Até então, que a gente sabia. Aonde que o Thomas tirou isso que, tipo assim, meu, você que é culpado, você que deu em cima do cara que é casado. Por que a culpa não é do cara casado que deu moral, por exemplo? Né? Isso a gente vê muito aqui fora, né? A gente vê que sempre é culpa da pivô, sempre é culpa da amante, nunca é culpa do cara que está traindo a mulher. Independente se a terceira pessoa sabia ou não se a fulana de tal era casado. A culpa é de quem trai, né? Se a pessoa é solteira, dane-se. Não que isso tenha acontecido, porque não rolou traição, né?
né? Que a gente saiba também, né? Porque daí eles falaram que rolou coisa no hotel e a gente nunca vai saber sobre isso se é verdade, porque não tem câmera. Mas é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Que tá nos dias de hoje, né, gente? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Aproveita também, se inscreva no canal, deixa like, comenta bastante aqui pra engajar o vídeo, né? Que daqui a pouco tá começando a ilha e a gente vai falar ainda sobre essa seletiva de imprensa no outro vídeo, completando com os restos dos participantes que ainda não saiu, tá bom? Bom, e pra finalizar, o que temos? O Caça aos Tesouros, que eles foram lá, o mapinha não serviu de bosta nenhuma, né? A Anne teve 18 e também o Pyong teve 17, então assim, ela teve um baú a mais e o Pyong um a menos, então no fim os mapas, não precisavam nem ter mapas, né? Mas a gente entende que é o formato da ilha. E aí eu não sei por que a gente vai ter, a gente não, né? O público vai ter que interferir nos valores das bolinhas ali, votar e tal. Inclusive assim, se for para abrir uma votação no ao vivo, é muito pouco tempo para a galera definir aí qual o valor de cada bolinha ali que vai ser definida, né? A Anne, como tinha saído já um spoiler, que ela pegou mais bolinhas azuis, e daí teve as outras bolinhas de outra cor que eu esqueci lá. Eu só não sei como que ele sabe as cores da bolinha, porque assim, se os baús estavam fechados, a gente vai descobrir hoje o restante do Caça aos Tesouros, né? E aí eu quero saber de vocês. Vocês vão conseguir votar, gente, para decidir valores de bolinha e também quem vai ganhar os 250 mil? Eu acho que a Record meio que cagou aí nesse quesito na final, que poderia ter sido melhor, né? Não precisava de duas votações, deveria eles mesmos ali ter decidido como seria o último vencedor, até porque o público não interferiu em nada durante o jogo inteiro, então não tem porquê no final. Os 250 mil a gente até entende, o de resto fica meio complicado, né? Bom, vamos ver como que vai ser hoje, vamos esperar aí a grande final, que vai ser ao vivo, estamos curiosos pra gente saber aí o que aconteceu. O Pyong não aparece nos stories, como a gente sabe, inclusive eu tava esperando, tinha esperança que ele fosse aparecer nos stories da galera, nem no corredor do hotel onde eles estão, não apareceu hoje, inclusive eu não vi a Valesca, né, nos stories das outras galera, né. Bom, eu acho que é isso, gente. Comenta aí embaixo sobre essa reflexão sobre aí o Thomas culpando a Antonella sobre essa aproximação de Pyong, né? Que o Pyong parece que não teve culpa aí e também não teve uma firmeza para cessar até o momento da briga e depois quis apartar. O que vocês acharam também de Naná, né? E de Claudinho, falaram tanto no exílio sobre isso, julgaram bastante. E aí quando o Thomas chega na vila, faz essa situação aí, acha ruim, o que vocês acharam dessa contradição aí? Inclusive, né, coitado das pessoas que perderam, né? Por mais que tenha os 250 mil, mas vendo a trajetória deles, foi muito pior do que eles julgaram das outras pessoas, né? O reality show. Tipo arcrebiano, né? Que coisa. Bom, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Vamos estar comentando essa grande final. Quero saber de tudo de vocês, comenta que eu respondo todos vocês aqui embaixo. E é isso. Se aparecer alguma coisinha aí, né? Dependendo de como vai ser, se vai vazar mais alguma coisa, a gente volta no outro vídeo só pra gente comentar, que a ilha tá chegando, hein, gente? Ou melhor, a fazenda, né? Ai, é tão difícil, confunde, né? Igual quando a gente saiu do Power Couple. Bom, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.